Boa noite, meus irmãos, graças e paz. Me chamo Hertz, como muito bem apontado pelo irmão que estava aqui abrindo o culto. Sou membro da Igreja Bíblica Semear, ali na Vigário Calixto, no Catolé. Sou ovelha do pastor Luiz Vieira e do pastor Marconi, acho que alguns aqui devem conhecê-los. Gostaria de inicialmente agradecer a oportunidade ao pastor Rony, em especial ao pastor Jamerson, um amigo que eu compartilho das lutas diárias. Na verdade, eu costumo dizer, e ele também costuma dizer, que nós somos além de amigos, né? Somos família, somos irmãos, porque, de fato, nós temos uma proximidade muito grande. Então, eu gostaria de agradecer o carinho dos dois, a confiança, me confiaram seus púlpitos, que é um bem muito precioso, e fica aqui meus agradecimentos. E, para tanto, meus irmãos, eu gostaria de pedir para que vocês abrissem suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler dos versículos 13 ao versículo 20. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 20. Amém? Os irmãos encontraram? Versículo 13 inicia assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados, por breve tempo de vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultemos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Gostaria que os irmãos me concedessem mais um momento de oração, por gentileza. Deus Todo-Poderoso, me coloco diante de Ti como fiel dispenseiro da Tua palavra. Reconheço que sou limitado, que nada tenho a Te oferecer, e por isso rogo humildemente para que tão somente o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, transformando nossa mente e nossa vida, para que nós venhamos aplicar a Tua palavra em nosso viver diário, e que sobre todas essas coisas o Teu nome possa ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós entrarmos na exposição desses versículos que nós acabamos de ler, que vai do versículo 13 ao versículo 20, é importante nós tomarmos conhecimento acerca do contexto da carta e o que, por consequência, motivou o apóstolo Paulo a escrever a primeira epístola aos Tessalonicenses. E para isso nós precisamos voltar aos nossos olhos, não precisa abrir, eu vou tentar resumir um pouco do texto de Atos para vocês. Em Atos capítulo 15, já no finalzinho do capítulo 15, nós observamos que o apóstolo Paulo, ele dá início à sua segunda viagem missionária. Ali passando pela região de Anfípolis, conforme narrado em Atos capítulo 17, e a Polônia, chegando em Tessalônica, por consequência, no capítulo 17. Aparentemente, essa é a primeira citação da região de Tessalônica que nós temos no texto de Atos.
Conforme Atos, capítulo 17, Paulo chega na região de Tessalônica e, conforme narrado no próprio texto, durante 3 sábados ele arrasou com os judeus na sinagoga. Todo mundo aqui tem conhecimento que era o costume de Paulo, quando chegasse em uma região, procurar primeiro uma sinagoga para poder pregar o evangelho de Jesus Cristo. E na região de Tessalônica não aconteceu diferente. E conforme o texto, como eu havia dito, Paulo durante 3 sábados ele arrasou com os irmãos na sinagoga. Arrazoar é um termo usado na dialética, na argumentação, que é aquele jogo de perguntas e respostas. Paulo pergunta, Paulo às vezes responde, e o debate vai acontecendo nesse sentido. E aparentemente, Paulo foi bem sucedido, pelo poder do Espírito Santo, nesse debate aqui. E isso foi motivo suficiente para que os irmãos, os judeus da região de Tessalônica, começassem a hostilizar Paulo e, por consequência, a pregação do apóstolo Paulo, que versava acerca de Jesus Cristo. Era o evangelho verdadeiro. Isso foi motivo suficiente para que Paulo deixasse depressa a região de Tessalônica e se dirigisse até a cidade de Bereia. Lá, os irmãos judeus, na verdade o povo judeu da região de Tessalônica, que havia hostilizado o apóstolo Paulo, toma conhecimento que ele havia saído de Tessalônica, havia se dirigido para a região da Bereia, e foram até a Bereia para fazer a mesma coisa que haviam feito em Tessalônica, ou seja, hostilizar o apóstolo Paulo. O texto narra que o apóstolo Paulo, quando chega na região de Bereia, aqui no capítulo 17, a partir do versículo 10, ele está acompanhado de Silas e de Timóteo. Eram seus companheiros que deram início à segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, conforme o capítulo 15 de Atos. Quando os judeus chegam em Bereia e hostilizam novamente a pregação e a vida do apóstolo Paulo, mais uma vez ele é forçado a deixar a região e agora, sozinho, Silas e Timóteo permanecem em Bereia, ele se dirige à região de Atenas. E aqui nós temos aquele famoso debate do apóstolo Paulo em Atenas, juntamente com os filósofos. Só que é interessante o seguinte, antes do apóstolo Paulo sair de Bereia, na verdade, no momento em que o apóstolo Paulo chega em Atenas, aqueles homens que foram acompanhando, os homens que andavam com o apóstolo Paulo, fora Silas e Timóteo, receberam a instrução do apóstolo Paulo de voltarem para a Bereia e informar que Paulo estava esperando Silas e Timóteo aonde? Em Atenas. Acompanhe o raciocínio comigo. Paulo estava inicialmente em Tessalônica, ele depois sai para a região da Bereia e depois ele vai para a região de Atenas. Lá em Atenas, ele manda que os homens que o acompanhavam levassem a informação a Silas e Timóteo de que o apóstolo Paulo estavam esperando eles dois aonde? Em Atenas. Aparentemente, Paulo se encontra com Silas e Timóteo na região de Atenas, e em Atenas ele ordena que Timóteo volte à igreja de Tessalonicenses para tomar conhecimento de como estava a vida dos irmãos após a saída apressada do apóstolo Paulo. E esse era um costume muito grande do apóstolo Paulo. Ele, durante as suas viagens missionárias, o caminho que ele fazia de ida era o caminho que ele fazia de volta. E esse era um zelo que o apóstolo Paulo tinha pelas igrejas que ele cuidava. Ele gostava de saber constantemente como é que estava a vida espiritual dos irmãos da comunidade cristã, pela qual ele já havia pregado. E com Tessalônica não é diferente. Portanto, ele manda o amado Timóteo, ele manda seu discípulo Timóteo até a região de Tessalônica para tomar conhecimento de como está a vida dos irmãos tessalonicenses. Quando Timóteo volta, e é justamente essa volta em que nós encontramos o motivo da escrita da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele volta trazendo algumas informações que estão evidenciadas no capítulo 3, a partir do versículo 6. Timóteo ele volta justamente com as informações das quais o apóstolo Paulo pediu. E aparentemente essas informações consistiam no seguinte: mesmo em meio à perseguição que assolava a igreja de Tessalônica,
ela havia permanecido firme na pregação da palavra e na pregação do evangelho. Então Paulo, diante disso, de posse disso, ele resolve escrever a primeira epístola aos Tessalonicenses, trazendo novamente coragem aos irmãos, para que eles mantenham-se firmes diante da perseguição e destacando que a segunda vinda de Cristo estava próxima e que, portanto, não haveria motivo para que eles viessem a temer o mal que assolava aquela região naquele momento. No capítulo 1 da primeira epístola aos Tessalonicenses, nós temos as ações de graça, como é do costume de Paulo. A introdução, ele se apresenta e ele traça aqui alguns agradecimentos justamente pela firmeza dos irmãos de Tessalônica à palavra de Deus. O capítulo 1, quase todo, ele fala sobre isso, da sua alegria, da sua felicidade em ver que os irmãos permaneceram firmes. No capítulo 2, até o verso 12, o apóstolo Paulo, ele traz um pouco do seu testemunho enquanto pregador do Evangelho. E esse testemunho é embasado primeiramente na retidão do apóstolo Paulo. Em sua vida santa, Paulo era um homem que prezava muito pela vida prática de santidade. E ele evidencia isso no início do capítulo 2. Depois, ele fala sobre a verdade do Evangelho que fora pregada por ele. E ele destaca que, de fato, ele não tinha outro compromisso a não ser pregar a Jesus Cristo. E, portanto, antes de nós entrarmos no versículo 13, já no finalzinho da primeira parte do capítulo 2, ali chegando no versículo 12, ele fala que o seu propósito era servir. Paulo destaca aqui que, primeiro, ele tinha preocupação com sua vida de santidade. Segundo, ele pregava o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. E terceiro, ele tinha como propósito, dentro da comunidade cristã, de servir a Deus sem medir esforços. E aí ele chega justamente no versículo 13, versículos da leitura de hoje à noite. Para uma melhor compreensão acerca desse texto, eu optei por dividi-lo em duas grandes partes. Uma que vai do versículo 13 ao versículo 16, em que Paulo ele fala um pouco acerca da postura dos tessalonicenses diante dele, diante do seu ministério, e do versículo 17 ao versículo 20, ele fala da postura dele diante dos tessalonicenses. Primeiro, ele evidencia a postura dos tessalonicenses e depois ele evidencia a postura dele enquanto ministro do Evangelho. Meus irmãos, embora esse texto seja usado costumeiramente para se referir a pastores, especialmente para se referir a pastores, eu gostaria de abranger mais. Eu gostaria de me referir a esse texto a todos aqueles que entenderam a sua comissão de pregar o Evangelho e que, portanto, não ficam presos simplesmente ao ofício daqueles que nós vamos pregar, missionário, evangelista e pastor. Uma vez que todos nós somos um missionário em potencial, e isso é o que o Evangelho, por exemplo, de Mateus narra em seu último capítulo, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho de Mateus não está trazendo uma referência específica a determinado ofício, mas ele está se dirigindo a todo cristão que está inserido em uma comunidade de fé e que tem como foco, tem como objetivo principal pregar o Evangelho. Uma vez que a pregação da palavra de Deus não está restrita a pastores, missionários e evangelistas, mas todo aquele que está sob a cruz de Cristo. Entendendo que nós temos esse dever, as verdades que Paulo evidencia aqui, seja diante da postura dos tessalonicenses, seja diante da postura dele, deve ser aplicada em toda a nossa vida. Amém? Olha como inicia o versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Irmãos, eu gostaria de dividir esse versículo em três partes. Inicialmente, nós observamos que Paulo ele traz uma oração de agradecimento a Deus por conta da postura da igreja de Tessalonicenses. E por que ele agradece a Deus? Olha a parte A do versículo.
é que, tendo vós recebido a palavra que é de nós, ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Embora Paulo ele esteja se dirigindo aqui à postura dos Tessalonicenses, nós podemos inverter o polo e falar da postura de Paulo enquanto pregador do Evangelho. E isso é muito urgente em nossos dias. Porque quando nós nos deparamos, quando nós observamos as igrejas hoje, sobretudo aquelas igrejas que estão na mídia, nós observamos que elas têm todo e qualquer tipo de compromisso, menos com a pregação da palavra de Deus. A mensagem que hoje os pastores, nós costumamos ver na internet e trazem para o coração dos membros da sua igreja, são mensagens que colocam o homem para cima, são mensagens que trazem afago ao ego do homem, são mensagens que trazem soberba ao coração do homem, prepotência, arrogância, quando na verdade a mensagem que o apóstolo Paulo quer trazer aqui é justamente uma mensagem contrária, é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem que trata acerca da palavra de Deus. O objetivo de Paulo era tão somente pregar a Cristo. E esse deve ser o nosso objetivo enquanto pregadores do Evangelho, enquanto seres cristãos que fomos comissionados para pregar a palavra de Deus. Nós fomos chamados para pregar a Cristo, então somente Ele, e tudo que passa disso deve ser considerado maldição em nossas vidas, porque nosso foco principal era pregar a Cristo e manifestar a sua glória a todos os povos da terra. Certa vez perguntaram a Spurgeon qual era o segredo de, em todo o texto bíblico, ele encontrar a Cristo. E ele diz, é muito simples. Assim como todas as ruas da Inglaterra conduzem a Londres, toda a Bíblia conduz a Cristo. Meus irmãos, com isso o Spurgeon está querendo dizer que quando o homem sobe ao púlpito para pregar, quando há missões, quando há evangelismo, quando há discipulado, o foco principal é pregar acerca da mensagem da cruz, é pregar acerca da mensagem de Cristo, não é falar das nossas qualidades, não é falar daquilo que nós somos, não é trazer as nossas próprias interpretações, mas é falar acerca da mensagem do Evangelho, e esse Evangelho é a palavra de Deus, e essa palavra é acerca de Cristo, é o plano de redenção, é expor o pecado, é dizer que você pode se arrepender, é dizer que na cruz há solução para a sua vida. Esse é o foco do pregador do Evangelho. Aí Paulo continua na parte B do versículo 13. E sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando. Meus irmãos, isso aqui é uma consequência de se falar acerca da palavra de Deus. Não tem como qualquer outra mensagem que não seja acerca de Cristo operar no coração do homem. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós estamos muito preocupados com aquilo que nós podemos mostrar aos nossos pastores, aquilo que nós podemos mostrar aos nossos oficiais, quando na verdade o Evangelho é totalmente contrário. O Evangelho trata-se daquilo que aconteceu no seu coração, na parte mais sombria da sua alma, naquilo que nem mesmo você conhece, que tão somente a palavra de Deus pode tocar. Paulo, quando escreve a sua carta aos Colossenses, capítulo 2, especificamente dos versos de 8 a 15, ele traz um argumento teológico contra a heresia que estava sendo pregada na região de Colossos, que era justamente a heresia de Colossos. Trata-se de uma mistura entre judeus e gnósticos, e que, portanto, evidenciavam bastante o aspecto físico da conversão por meio do batismo e da circuncisão. Eles acreditavam que o Evangelho girava em torno de o homem ser batizado nas águas, o batismo judeus, e depois ter sido cortado o seu prepúcio, que era justamente a circuncisão da carne. E quando nós observamos o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, nós observamos que Paulo argumenta em sentido contrário, que na verdade a verdadeira conversão acontece por força da circuncisão no coração do homem. E que não importa as qualidades que nós venhamos a demonstrar em nosso aspecto externo, em nossa comunidade cristã, se o nosso coração não for verdadeiramente convertido, de nada essas qualidades valem, de nada essas virtudes valem, de nada vale nós evidenciarmos um falso cristianismo, mas o nosso coração está podre. O que Paulo quer demonstrar é que o Evangelho ele alcança o coração do homem. E que somente a palavra de Deus é que pode fazer isso.
De forma semelhante, quando nós olhamos o Salmo 139, um dos salmos mais belos da Bíblia, nós observamos que ali Davi tem revelado 3 atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, 3 atributos que somente Deus tem: a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. E diante dessa revelação, ao invés de Davi se colocar em uma postura de humildade diante de Deus, ele pede para que Deus traga justiça e juízo sobre aquelas pessoas que não têm o mesmo conhecimento que ele teve acerca da revelação dos atributos de Deus. Mas aparentemente algo acontece no momento em que entre o momento em que ele pede justiça sobre o povo e o momento em que ele finaliza o salmo. E se nós voltarmos os nossos olhos para os 2 últimos versículos dos salmos, nós vamos observar que Davi, ele traz uma oração humilde diante de Deus: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. O que Davi quis dizer ali é que não importava o conhecimento teológico que ele teve acerca dos atributos de Deus, se isso não fosse suficiente para impactar o seu coração, de fato, de nada esse conhecimento valeria. E eu tenho certeza, meus irmãos, que se nós olharmos para dentro dos nossos corações, haverá um caminho em que de fato precisará ser convertido pelo poder do Espírito Santo. A palavra que pode operar em nossas vidas, de modo a tirar as escamas dos nossos olhos, é tão somente a palavra de Deus. Aqueles irmãos receberam a palavra de Paulo como palavra de Deus, porque Paulo, ele pregava a palavra de Deus. E isso tornou-se operoso em seu coração, porque não era a palavra de Paulo, mas era o Evangelho de Cristo. Paulo finaliza na parte C do versículo 13, dizendo assim: operando eficazmente em vós, os que credes. Os irmãos da igreja de Tessalônica colocaram em prática a palavra de Deus, que operou no coração deles. E isso é um atributo específico do Espírito Santo. Se Deus tivesse morrido e morreu na cruz, mas o Espírito Santo não tivesse descido sobre nós, não teria como essa palavra se tornar eficaz à nossa vida diária de cristãos. Porque o que produz a vida de santidade é quanto mais nós estamos cheios do Espírito Santo. Quanto mais o Espírito Santo opera em nós, mais nós seremos santos em nossa vida diária. Quanto mais nós experimentamos do Espírito Santo, mais nós teremos uma vida de santidade. Quanto mais nós conhecermos o Espírito Santo, mais a vida cristã se torna uma prática e não uma teoria. Olha o que Paulo faz aqui, meus irmãos. Ele inicia agradecendo a quem? A Deus, pela vida dos irmãos. Depois ele fala que pregou acerca da palavra de quem? De Deus. E quem é o Logos de Deus? Quem é o Verbo que se fez carne? Jesus Cristo. E depois ele fala que isso tornou-se eficaz na vida cristã. Quem é que torna isso eficaz? O Espírito Santo. Meus irmãos, a função do pregador do Evangelho é apontar para a Trindade. A função do pregador do Evangelho é glorificar ao Pai, é glorificar ao Filho e é glorificar ao Espírito Santo, de modo que o culto deve ser conduzido para que as pessoas conheçam essas 3 figuras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e comecem a compreender que todos esses 3 fazem parte do plano de redenção e que, portanto, deve ser evidenciado pela mensagem do Evangelho. Glória, pois, ao Pai, glória, pois, ao Filho e glória, pois, ao Espírito Santo. A mensagem da cruz deve ter encravada a mensagem da Trindade. Pois o Pai, pois o Filho, pois o Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo continua no versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus,
Meus irmãos, esse versículo 14 aqui tem evidenciado uma carga histórica muito grande. Nós não sabemos ao certo se a perseguição que acometia a região de Tessalônica era uma região proveniente especificamente do povo judeu, ou se era uma perseguição proveniente especificamente dos patrícios, que eram gentios. De modo que é bem provável que ou a perseguição estivesse sendo cometida pelos dois grupos, judeus e gentios, ou os irmãos gentios, que deveriam estar escutando a palavra de Deus, é que estavam perseguindo agora o seu povo. Era como se nós estivéssemos perseguindo a nós mesmos. Só que o que Paulo quer evidenciar aqui não é isso, mas são duas lições que nós podemos encontrar entranhadas nesse texto. A primeira lição é, quando Paulo ele chega à região de Tessalônica, ele se surpreende com a diversidade de povos que há naquela comunidade. Você tem judeus, você tem gentios, você tem povos vindo da região de Atenas, da Grécia. Era uma cidade rica e que, portanto, transitava muitas pessoas. E é bem provável que essa igreja diferisse em costumes da igreja que ele fala aqui, dos judeus. Ou seja, a igreja que ficava estabelecida em Jerusalém e depois da perseguição na região de Antioquia. O que Paulo nos traz aqui como primeira lição é que quando a perseguição vem, meus irmãos, ela não está preocupada em saber se você é presbiteriano, batista, luterano, congregacional, da Igreja Bíblica Semear, da Igreja O Brasil para Cristo. A perseguição vem como um foco só, quer destruir a vida dos cristãos, quer desfazer do Evangelho, quer desfazer da palavra de Deus que opera em nossos corações e torna eficaz em nossa vida diária. E quando essa perseguição vem, todos os povos, todas as denominações que são verdadeiramente cristãs se unem em um só objetivo, que é lutar pela mensagem do Evangelho, que é sobreviver, que é resistir, que é perseverar, que é permanecer firme. Não importa se eu aqui prego uma mensagem e outro irmão na China prega a mesma mensagem, o que nos une não é a nossa corrente teológica, mas o que nos une é a palavra de Deus, é a cruz de Cristo, é o sangue derramado, é estarmos de fato aos pés da cruz. Esse é o objetivo de Paulo aqui, como primeira lição. E aí um dos grandes avivalistas da história da igreja, certa vez em uma oração sua, o George Whitefield, ele diz assim: Pai Abraão, quem está com você nos céus? Os episcopais? Não. Os presbiterianos? Não. Os congregacionais ou metodistas? Não, não e não. Quem está com você? Nós aqui não sabemos seus nomes, responde Abraão. Todos que estão aqui são cristãos. É esse o caso? Pergunta George Whitefield. Então, Deus, nos ajude a esquecer o nome de grupos e nos ajude a tornar-se cristãos de verdade. Meus irmãos, o que vai nos assegurar quando a perseguição vier, assim como a igreja de Tessalônica, é se nós conhecemos acerca da palavra de Deus, que opera em nosso coração, e que por conta disso, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos torná-la eficaz em nossa vida diária. Independente da nossa corrente teológica, quando a perseguição vem, o que nos une é a mensagem da cruz, e nós lutamos contra o inimigo comum, as armadilhas do diabo, as investidas de Satanás, para que diante disso o nome de Deus seja glorificado. Segunda lição do apóstolo Paulo no versículo 14. Quanto mais o povo de Deus é perseguido, mais ele é honrado diante de Deus. Quanto mais o povo de Deus persevera, quanto mais o povo de Deus se mostra firme diante da palavra, mais ele é honrado diante de Deus.
Quando o mundo acha que está vencendo, quando o mundo acha que está nos tragando, quando o mundo acha que nós estamos derrotados, aí é que nós estamos sendo glorificados diante de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa visão, a nossa cosmovisão, aquilo que nós temos por palavra de Deus, não nos faz permanecer com os pés fincados nas coisas dessa terra, mas nos faz olhar para a eternidade, de modo que a gente não perca de vista aquilo que nos aguarda lá na frente, que é a certeza de que Cristo ressuscitou e, portanto, nós ressuscitaremos, de que Cristo venceu e de que, portanto, nós venceremos, de que Cristo foi glorificado e de que, portanto, nós seremos glorificados, e não importa a perseguição que vier sobre a igreja, nós estamos sendo honrados diante de Cristo. Primeira lição do apóstolo Paulo no versículo 14. A cruz de Cristo une todos os povos, denominações, correntes teológicas. Segunda lição no versículo 14. Quanto mais nós somos perseguidos, mais nós somos honrados diante de Deus. A coroa da glória nos espera. Cristo ressuscitou, é a esperança da nossa ressuscitação. É a esperança de que as coisas vão melhorar. É a esperança de que há novos céus, é a esperança de que há nova terra, é a esperança de que haverá um momento em que não haverá mais choro, nem ranger de dentes, nem tristeza, só alegria. Nós cearemos com as boldas do Cordeiro, e isso é que deve fazer o nosso coração pulsar pela pregação do Evangelho. É isso que deve fazer o nosso coração sair, pregar, para que outras pessoas também sintam-se firmes na palavra de Deus, que operem em seus corações e que eles podem tornar eficaz. Versículo 15 e 16, os quais não somente mataram o Senhor, Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agrada a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Meus irmãos, Paulo, ele deixa claro aqui, em um aspecto histórico, de que os profetas pregaram acerca dessa mensagem e que por isso foram mortos, de que o próprio Cristo pregou sobre essa mensagem e de que por isso foi crucificado. Ele era a própria mensagem, Cristo é o Evangelho e o Evangelho é Cristo, e por conta disso ele foi morto. De que os apóstolos pregaram essa mensagem, de que por isso haveriam de ser mortos. O que Paulo faz e nos chama a atenção aqui é de por que isso que acontece aqui aconteceria diferente conosco hoje. Porque se os profetas foram perseguidos, porque se os apóstolos foram perseguidos, porque o próprio Jesus Cristo foi perseguido, porque eu e você hoje, enquanto cristãos, não seríamos também perseguidos. O cristianismo não é feito para que nós venhamos a ficar em uma redoma, em que nada nos toca, em que nada nos atinge. Não, quanto mais perseguido nós somos, mais lapidado nós somos. Quanto mais nós sofremos nas mãos dos ímpios, mais cristãos nós nos tornamos diante de Deus. Quanto mais nós padecemos deste mundo, mais nós nos tornamos santos diante dos céus. Se isso aconteceu com esses homens, sobretudo com o próprio Cristo, por que nós não sofreríamos aqui também? O fato é, meus irmãos, que ninguém pode conter a mensagem do Evangelho. E por não conter a mensagem do Evangelho, a solução que os homens ímpios têm é deter o portador da mensagem. Só que quanto mais cristão morre, mais cristão nasce e prega o Evangelho verdadeiro, sempre haverá uma luz no fim do túnel, e o Evangelho sempre vai chegar dos locais mais desconhecidos, aonde nós achávamos que menos ia chegar, porque ninguém, nem o mundo, nem o Satanás, nem todos os homens ímpios do mundo, podem deter a mensagem do Evangelho. Ninguém segura a mensagem do Evangelho. Então, como alternativa, eles pedem para que os pregadores parem de pregar, que os missionários parem de ir aos campos, que os evangelistas parem de levar o Evangelho. Desde que mundo é mundo, ele tem conspirado contra a mensagem do Evangelho.
e tem conspirado contra o portador da mensagem. De um lado, você vê o Supremo Tribunal Federal permitir que os professores, dentro das universidades, de viés marxista, de viés de esquerda, tenham liberdade de falar acerca de política. De outro lado, você vê o Tribunal Superior Eleitoral querendo criar e fomentar um crime de abuso religioso para que o pastor ele coloque uma mordaça dentro da sua própria igreja e não fale acerca de assuntos sociais, acerca de cosmovisão cristã e de como a Bíblia fala acerca dessas coisas. Ano passado eu me deparei com uma situação na Universidade Federal em que um grupo de jovens cristãos se reuniram para orar durante o intervalo. E a coordenação da universidade proibiu que esses cristãos se reunissem para orar no intervalo, dizendo que o Estado é laico e de que por isso eles não poderiam orar dentro da instituição. Quem disse, meus irmãos? Onde está a base legal para isso? Na verdade, o que eles querem é silenciar os cristãos, mas ninguém pode conter uma mensagem poderosa dessa. Se esses homens, grandes homens da história da igreja, sobretudo Cristo, foi perseguido, porque nós achamos que seria diferente conosco hoje? Meus irmãos, é totalmente o contrário. Se você não está sendo perseguido, se você não está incomodando, se você não está ferindo as pessoas com a mensagem do Evangelho, você tem que rever a sua vida cristã. Porque é impossível que durante toda a sua caminhada cristã, você não arrume um problema pelo menos com uma pessoa pelo fato de ter pregado a Cristo. Está errado. Se você não tem incomodado, está errado. Se você não tem feito a diferença, está errado. Se você não tem dado provas às pessoas para que elas lhe persigam, está errado. Porque nós somos moldados diante da perseguição. Mas olha a mensagem de esperança que Cristo trouxe, no versículo 16. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Meus irmãos, aqui nós temos evidenciado algo que nós escutamos bastante, sobretudo na consciência cristã desse ano, o já, mas ainda não. A ira sobreveio contra eles definitivamente, e aparentemente aos nossos olhos, os ímpios estão triunfando. Quando nós olhamos para esse mundo tenebroso, aparentemente aquelas pessoas que não seguem a Jesus estão vencendo. Mas é justamente o contrário, porque a ira de Deus já foi sobre eles. E não há nada pior do que Deus permitir e nos deixar à vontade para que nós façamos aquilo que nós queremos. Não existe castigo pior, não existe juízo pior. E quando nós voltamos os nossos olhos para Romanos capítulo 1, versículo 18, nós observamos justamente isso. É homem deitando com homem, mulher deitando com mulher, pai matando filho, filho matando pai, crianças que sofrem aborto, crianças de 10 anos que se sentem à vontade para abortar, o mundo jaz no maligno. E tudo isso é a ira de Deus sobre o povo, tornando o coração do povo mais duro para a mensagem do Evangelho, e não há sofrimento pior do que nós não escutarmos a voz de Deus. E é nisso que reside a mensagem de esperança. Porque quando o mundo acha que está ganhando, quem na verdade está ganhando são os crentes. Por causa da força do seu próprio braço? Em absoluto que não. Mas por causa da mensagem de Deus, que opera em nosso coração e torna isso eficaz em nossa vida diária. Meus irmãos, diante de tudo isso, se a palavra pregada pelo apóstolo Paulo fosse uma palavra própria, isso seria suficiente para que a glória fosse dele, a glória fosse minha, a glória fosse sua. Mas como a palavra é palavra de Deus, a glória deve ser tributada tão somente a ele, a Deus. O Tim Keller, diante da mensagem do Evangelho, ele diz: antes do Evangelho ser dócil, ser doce a nossa boca, nós devemos primeiro conhecer o seu traje. Em outras palavras,
antes do Evangelho ser bom ao nosso paladar, soar bem aos nossos ouvidos, ter um cheiro bom ao nosso olfato, ser bom, limpo, visível aos nossos olhos, ele deve nos diminuir, ele deve deixar a gente no nosso tamanho normal, para que aí a gente vá correr aos pés da cruz, com o coração sangrando, para que tão somente a palavra de Deus cuide de nosso coração, e nós venhamos a resistir a tudo isso. Essa é a mensagem de salvação. Essa foi a postura que Paulo evidenciou na igreja de Tessalônica e que os irmãos de Tessalonicenses estavam tendo diante da palavra de Deus. E aí no versículo 17, ele entra na segunda grande parte do texto, que é justamente falar acerca de quais são alguns atributos daquele que leva a mensagem de Deus, daquele que prega a palavra de Deus. Olha o versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo de ver-vos pessoalmente. Especificamente nesse versículo tem um termozinho grego que eu queria explicá-lo rapidamente, que é justamente orfanados. Quando nós escutamos ou lemos acerca desse termo nas Sagradas Escrituras, ele se refere a um filho que perdeu o pai, ou a um pai que perdeu o filho. Aparentemente, quando Paulo usa o termo orfanados, ele está fazendo uso dessa segunda atribuição, um pai que perde um filho. Essa é a forma como ele se dirige à igreja dos Tessalonicenses, chamando eles de filhos, e que, portanto, ele seria o pai na fé daqueles irmãos. E esse é o primeiro grande atributo daquele pregador do Evangelho, sobretudo dos pastores, é sentir prazer nas ovelhas da sua igreja, é desejar estar junto deles, é sentir saudade quando eles forem, é exortar, é admoestar quando precisar. E isso faz parte de um atributo de um grande líder espiritual, é amar a comunidade cristã, é amar a sua igreja, independente do ofício que você ocupe aqui, você tem que ter zelo pelos membros, você tem que ter zelo pelos seus irmãos, você tem que entender a igreja como um campo de refúgio, de modo que você passa a semana toda sendo bombardeado nesse mundo, e no domingo você encontra refúgio, você encontra um castelo forte, você encontra um lugar no qual você possa habitar, repousar o seu coração. Nós temos que amar a igreja enquanto cristãos. E nesse tempo de pandemia tem acontecido justamente o contrário. Nós temos amado a igreja, mas temos amado a igreja pela internet. Nós temos amado a igreja por lives. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos. Lá na igreja, os nossos irmãos trabalham diuturnamente para que os nossos cultos sejam transmitidos. Mas isso não é ser igreja. Nesse período de pandemia, nós nos tornamos pobres enquanto igreja, porque quando a igreja se reúne presencialmente para congregar, ela torna-se aquilo que ela é de fato, igreja, em que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que nós devemos amar a igreja. É por isso que nós devemos amar estar juntos. É por isso que nós devemos amar discipulado, amar cuidar uns dos outros. Porque quando a igreja está reunida, ela torna-se a expressão daquilo que ela é. Um corpo só, com o objetivo de cultuar e glorificar a Deus. Isso é o que é ser igreja. Mas, meus irmãos, além de nós estarmos apaixonados pelas lives, tem acontecido um grande problema, que vem desde antes da pandemia. E eu queria que você entendesse um pouco. Enquanto nós temos pastores que amam as nossas ovelhas, nós não temos ovelhas que amam os nossos pastores. E eu queria fazer uma diferenciação aqui com você, entre pregador e pastor. Pregador é aquele homem que nós chamamos, o homem de Deus, o homem fiel, que é pastor na sua igreja, para trazer um sermão na nossa igreja, no domingo à noite, por exemplo. O problema, meus irmãos, é que nós valorizamos demais os nossos pregadores, aqueles homens que vêm aos nossos púlpitos uma vez na semana, uma vez por mês, uma vez em um evento, e nós desvalorizamos os nossos pastores, quando na verdade isso não deveria acontecer. Porque embora ele seja pastor na igreja dele, você não vai poder chamá-lo para fazer um gabinete, porque isso é um atributo do seu pastor, daquele homem que anda com você, daquele homem que lhe discipula, daquele homem que tem zelo para trazê-lo para mais perto do rebanho.
ponto final, na verdade, o ponto mais longe da vida de um pastor, eu não sou pastor, mas pastor Rony sabe disso, pastor James sabe disso. O ponto final é subir aqui e pregar, mas na verdade o pastoreio se faz no dia a dia, com discipulado, com amor das ovelhas, com estudo. Meus irmãos, se o pastor falha em todas essas coisas, quando ele sobe para pregar um sermão, ele é um homem falho. Mas se o pastor, ele ama todas essas coisas, quando ele sobe para pregar um sermão, o púlpito pega fogo, a igreja pega fogo, os membros pregam fogo, a palavra parece saltar do coração. Por quê? Porque ele exerce o seu pastoreio em sua vida diária, amando e tendo prazer na igreja. E a mesma coisa acontece conosco que somos membros, cuidando uns dos outros, amando os nossos pastores, zelando por eles, sustentando de forma material, sustentando de forma espiritual com oração. Essa deve ser a nossa postura enquanto membros. Às vezes nós nos colocamos em uma situação de comodismo. Nós vamos para a igreja, nós sentamos nos bancos, nós não fazemos nada e ainda nos achamos no direito de criticar os nossos pastores, de falar mal dos nossos pastores, de apontar o dedo para os nossos pastores. Quando na verdade a nossa postura é totalmente contrária. E nós devíamos ter o zelo do apóstolo Paulo em servir. Porque nós não estamos fazendo isso para externar aos homens, mas para glorificar a Deus. Versículo 18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Meus irmãos, eu já deixei bem evidenciado nos versículos 15 e 16, que quando o ímpio ele não consegue deter a palavra e não vai, o que ele faz é deter o pregador. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Aparentemente, quando nós voltamos os nossos olhos para Atos capítulo 17, havia um irmão na região de Tessalônica chamado Jason. E esse homem era um homem rico, e pelo fato de ser rico, ele tinha uma casa grande que ele poderia hospedar muita gente. E ele hospeda os cristãos que vão para aquela região pregar o evangelho. E por conta disso e da fúria do povo judeu, ele traz Jason e os cristãos e prende esses homens, inclusive Paulo, Silas e Timóteo. Mas pelo fato de Jason ter muito dinheiro, ele paga a fiança. E Paulo, Silas e Timóteo fogem. Só que é bem provável, segundo os nossos comentaristas bíblicos, que caso Jason faça de hóspede algum cristão novamente, a fiança que ele havia pago iria ser revogada e ele iria preso novamente. Motivo pelo qual é bem provável que esse impedimento de Satanás seja em decorrência dessa situação, da revogação da fiança de Jason e a impossibilidade dos cristãos, inclusive o apóstolo Paulo, se dirigir novamente à casa dele. Mas o que o apóstolo Paulo deixa evidenciado aqui como segundo atributo de um líder espiritual e daquele que entendeu ter sido comissionado, é que a vida cristã é um campo de batalha. E que pelo fato de ser um campo de batalha, nós devemos estar preparados. E como é que nós estamos preparados? Jejum, oração e devocional. Jejum, oração e devocional diário deve permear a vida de um verdadeiro cristão. De modo que em Cristo Jesus, quando a perseguição vier, nós suportaremos as investidas de Satanás. Primeiro atributo de um grande líder espiritual da Igreja de Cristo: amar a igreja, zelar pelos membros. Segundo, estar preparado contra as investidas de Satanás. Jejum, oração e devocional. Versículo 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultemos na presença de nosso Senhor em sua vinda? Não sois vós? Meus irmãos, você observa que no versículo 18,
Paulo fala que foi impedido por Satanás de pregar o Evangelho. Mas no versículo 19, ele se alegra pela conversão dos irmãos. O que provavelmente nos faz acreditar que, embora Satanás tenha o impedido de ir a Tessalônica, ele não deixou de pregar o Evangelho, seja por meio de carta, seja enviando Timóteo, seja de qualquer outra forma. Mas Paulo tinha zelo pela pregação do Evangelho. Satanás impediu Paulo, mas ele não deixou de pregar o Evangelho. Terceiro atributo de um grande líder, de alguém que foi comissionado, é ter zelo pela palavra de Deus. É não temer a perseguição e abdicar de pregar o Evangelho, mas é pregar o Evangelho em toda e qualquer situação, sem se acovardar. E quando eu penso acerca de um homem que tem zelo pela palavra de Deus, me vem à memória um reformador inglês chamado William Tyndale. O William Tyndale nasce justamente no período da Reforma Protestante e é um dos grandes expoentes na Reforma da Inglaterra. E a história narra que desde cedo esse homem sentiu o desejo ardente de trabalhar na tradução da Bíblia, do grego e do hebraico para a sua língua original, que era justamente o inglês. E muito cedo ele começa isso. Até que com 20 anos de idade esse homem é contratado para trabalhar em uma casa. Na verdade tratava-se de uma fazenda bem grande. E ele foi contratado justamente para trabalhar na educação dos filhos desse nobre, desse homem rico e poderoso no período da Igreja Católica. E além de ensinar os filhos desse homem, ele ensinava também aqueles rapazes que trabalhavam no campo. Mas só que os rapazes do campo, ele ensinava a mensagem do Evangelho. E certa feita, um clérigo se dirige até a casa do nobre, um desses homens poderosos da Igreja Católica naquela época, e ele vê um camponês lendo o Novo Testamento já no inglês, na língua original. E ele começa a ridicularizar o camponês. E o William Tyndale, de forma corajosa, de forma brava, ele olha para o clérigo e diz: em 10 anos, um homem que trabalha no arado conhecerá mais das Sagradas Escrituras do que você. Meus irmãos, dizer isso naquela época era de fato iniciar uma revolta, era iniciar uma revolução. E foi isso que aconteceu. William foge da Inglaterra, se esconde na Alemanha, em decorrência da reforma protestante que havia sido dado início lá por Martinho Lutero. Ele tem a liberdade de terminar o Novo Testamento, ele conclui o Novo Testamento do grego para o inglês e começa a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o inglês. Junta todo o material disponível e trabalha diligentemente para fazer isso. Em determinado momento ele sai da Alemanha, vai até a região da Bélgica e fica lá. Lá ele conhece um homem chamado Henry Philip, que inicialmente se apresenta como seu melhor amigo. E depois esse homem o trai. E isso é motivo suficiente para que William fosse levado para a torre e para a cela mais alta e mais fria da região de Bruxelas, na Bélgica, e ficasse preso lá por cerca de 1 ano. E certa vez o carcereiro deu a ele a possibilidade de fazer uma escolha, fazer um pedido, de dizer qual era o desejo dele. E ele diz: eu queria que, se possível, trouxesse minhas roupas, porque eu sinto muito frio. E também trouxesse meu dicionário em hebraico, minha Bíblia em hebraico e os meus escritos, porque eu quero terminar a tradução da Bíblia. Se não for possível trazer as minhas roupas, traga só os meus livros, traga só o meu material. Isso foi motivo suficiente para que ele fosse condenado à pena de morte. Primeiramente, ele foi estrangulado. E antes dele morrer, ele foi jogado em uma fogueira vivo, para ter o corpo queimado. E a história desse homem é interessante, porque um soldado que estava junto durante a sentença, durante a execução dele, escuta uma voz de dentro da fogueira, com seu corpo sendo consumido, e as palavras dele eram: Senhor, tem misericórdia, e abre os olhos do rei da Inglaterra, o que demonstra de fato que a preocupação dele não era com a sua própria vida, mas era com a pregação do Evangelho. E eu não sei quantos de vocês aqui têm a Bíblia King James, de tradução King James, mas 90% dessa Bíblia foi escrita por causa da tradução do William Tyndale, o que comprova de fato que Satanás barrou o portador da mensagem, mas não barrou do Evangelho chegar a nós hoje.
Ninguém pode deter a pregação do Evangelho. Ninguém segura o Evangelho. Ninguém segura a palavra de Deus. Primeiro, o zelo de um líder espiritual. Ter prazer na igreja. Segundo, estar preparado no campo de batalha. Terceiro, amar a palavra de Deus. Ter zelo por ela. Pregar a palavra. E por fim, no versículo 20. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Quarto atributo de um líder espiritual é ter felicidade naqueles que foram convertidos pela mensagem do Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitos desses que foram convertidos pela pregação do Evangelho são as pessoas que nós mais amamos em nossas vidas e que nós oramos todos os dias para que, assim como nós, elas estejam junto também conosco, cultuando a Deus, glorificando a Deus. É por isso que quando há conversão de pecadores, pelo poder da palavra do Evangelho, nós devemos nos alegrar, nós devemos glorificar a Deus, não como forma de nos ufanarmos, não como forma de trazer orgulho para nós mesmos, mas é como forma de perceber que de fato a palavra de Deus opera eficazmente na vida do cristão. É motivo de alegria e de felicidade quando o coração pecador se converte diante da mensagem da cruz. E aí, finalizando, mais a história de um grande homem, pastor presbiteriano, que viveu no século XIX, escocês, grande avivalista, Robert Murray McCheyne. A história desse homem relata que após a sua morte, um jovem curioso chega na igreja em que ele pregava, encontra-se com o zelador e pergunta: qual foi o sucesso do ministério do pastor escocês Robert Murray McCheyne? E o zelador chama esse homem, leva ele até o gabinete do pastor, pede para que ele sente na poltrona que o pastor sentava e diz a ele: agora põe as suas mãos na cabeça. E ele foi e colocou, e o zelador disse: agora ore, agora chore, agora ore, agora chore, agora ore, agora chore. Depois ele chama esse curioso, leva até o púlpito em que o pastor Robert pregava, diz ao curioso: estenda as suas mãos sobre a igreja. E o curioso foi e estendeu as mãos sobre a igreja. E o zelador disse: agora ore, agora chore, agora ore, agora chore. E você vai começar a entender um pouco do sucesso do ministério do pastor Robert Murray. Meus irmãos, a história desse homem relata que quando ele subia as escadas do seu púlpito para pregar, as pessoas já eram tomadas de choro, porque tinham percebido que ele acabara de sair da presença de Deus para entregar uma mensagem direta de Deus para o coração da igreja. O sucesso do ministério daquele que foi comissionado por Deus para pregar o Evangelho tem como base no versículo 13, pregar a palavra de Deus, e só ela opera em nossos corações e torna eficaz em nossa vida cristã. Se nós falhamos em pregar a palavra de Deus, nós falhamos em todas as outras coisas. E que, portanto, Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Amém?